Paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa série Cura da Alma. Hoje falando sobre um assunto muito importante que acomete muitos brasileiros, cidadãos de várias nações, países, várias línguas, vários povos, porque são ser humano. Então, hoje eu quero falar sobre a depressão. E no final nós estaremos aqui trazendo algumas dicas práticas de como vencê-la. E isso, logicamente, você vai observar a partir daquilo que será tratado nesse vídeo, que tudo isso precisa ser levado a sério e de maneira contínua e constante precisa ser aplicado para que haja uma cura significativa. O que é a depressão? A palavra depressão traz o sentido de um estado de pressão. O estado de pressão extrema que o indivíduo entra, que ele acaba desistindo da vida, desistindo de viver, desistindo de acreditar em pessoas, ele desiste de tudo. É um estado de desistência, de retrocesso, é quando o indivíduo verdadeiramente volta para sua casa, se intoca no seu quarto e ele não acredita em mais nada e por isso ele não tem prazer em se levantar da cama. De acordo com um estudo epidemiológico da OMS, no Brasil, cerca de 15,5% dos brasileiros sofrem desse mal chamado depressão. Então nós não estamos falando de uma coisa corriqueira, nós não estamos falando de uma coisa fácil de lidar. É algo complexo que até mesmo os estudiosos encontram dificuldades no tratamento. E isso estou falando aproximadamente de 11 milhões de brasileiros passando por essa situação. 11 milhões para uma população de 212,6 milhões de habitantes, que é o nosso Brasil, é um índice alarmante, nós podemos dizer, de pessoas depressivas. E nós precisamos perguntar por quê. Sendo um país que todos acham e chamam, tratam como um país alegre, um país feliz, pelo menos é o que a mídia vende, pelo menos é o que nós vemos nos jornais. E não estou dizendo isso para dizer que nós não temos motivo de se alegrar e que o nosso país é ruim. Não, todos os países têm seus percalços e têm as suas dificuldades. Mas o que eu estou dizendo é, quando não há motivo, isso é depressão. Quando não há motivos para você se entristecer e você se entristece. Quando não há motivo para você deprimir, mas você deprime. Então tudo isso é uma depressão, é um estado de tristeza que pode levar o indivíduo a deprimir, tá? Acende sempre a lanterninha, a anteninha de atenção no seu cérebro, quando você perder o prazer por coisas que outrora te davam prazer. Então isso é um sinal claro de depressão. A depressão ela precisa ser levada a sério, principalmente agora para os cristãos, porque eu sou cristão, e precisa ser levada a sério porque nossos jovens e até velhos estão sendo acometidos deste mal. Nós estamos perecendo exatamente no ambiente da cura. Quem é da igreja, quem conhece Cristo, sabe que nós vivemos em um ambiente de cura. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Fomos chamados, eleitos de Deus, herdeiros da promessa da vinda do Senhor Jesus. Somos chamados de filhos de Deus, habitação do Espírito Santo, que é privilégio maior do que esse. Agora, por quê? Como um ser desse, com todo esse potencial e com todos esses requisitos e privilégios como nós temos, e com todas essas características que Deus nos dotou, podemos deprimir? Como um cristão em depressão. E nós vamos entender por que isso é possível. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Como alguém com a mente de Cristo pode deprimir? E nós podemos, olhando por esses óculos naturais para o cristianismo, para os cristãos, de primeira mão nós podemos olhar e pensar, meu Deus, não tem nexo isso. Um cristão em depressão não faz sentido. E é por isso que os tradicionais, os mais antigos, atribui ao depressivo possessão.
atribui à depressão possessão, não doença, mas uma opressão maligna. Porque os espirituais, e infelizmente muitos da minha classe, os pentecostais, infelizmente têm o senso, têm o sentimento de que a pessoa que padece de transtornos psicológicos, de transtornos emocionais, que deprime, que entra em estado de ansiedade grave, que tem crise de choro e outras coisas mais, é um indivíduo fraco na fé, é alguém que se afastou de Deus. E outros até mesmo atribuem essa fraqueza, até mesmo companheiros do altar, que passam por esses perrengues e acabam entrando nesse transtorno e acabam atribuindo, acabam não dando mais oportunidade, acabam até obreiros sendo destituídos devido ao problema, um problema que pode ser solucionado se for encaminhado para o lugar certo, como a depressão. Quais são os males que esse mal traz? Tristeza profunda e persistente, sentimento de vazio e mau humor, ansiedade e nervosismo. Agora olha os antagonismos que há na depressão. Problema de sono, ou insônia, ou sonolência. Ou a pessoa não dorme, ou ela dorme demais. Medo ou pânico, perda de apetite ou aumento do apetite. Ou a pessoa não come nada, não sente fome, ou ela come demais e não consegue parar de comer. E a pessoa tem problemas digestivos, fadiga e falta de energia, ou o contrário, a pessoa tem uma aceleração fora do comum. E é isso que também acaba gerando a insônia, da pessoa não conseguir dormir. Dor de cabeça e corpo, pensamentos negativos e pessimistas, dificuldades de tomar decisões, sentimento de culpa ou inadequação, pensamentos suicidas, os depressivos, pessoas que estão enfrentando esse mal chamado depressão, tem muito pensamento de morte, desejo de morrer. Ela não tem desejo de se matar, ela tem desejo de morrer. E uma coisa é diferente da outra. É importante dizer isso. Perda de interesse em atividades prazerosas que outrora se tinha, entre outros sintomas que haveriam aqui. Agora, em cristãos, vai despertar sentimento de culpa, perda dos desejos de orar, ler a Bíblia e estar em comunhão com outras pessoas, sentimento de estarem sendo punidos por Deus, e entre outros, que os cristãos aí que nós podemos agregar uma margem muito grande de sentimentos, porque em cada indivíduo é desenvolvido esse transtorno a partir da sua realidade. Para o cristão, seria tudo relacionado ao cristianismo, a essa crença. Ao budismo, algo relacionado à sua crença. Ao catolicismo, a mesma coisa. E assim eu estou dizendo para mostrar para todos que não tem a ver com o mais certo ou o mais errado, ou mais espiritual ou menos espiritual. Se trata de humanidade, e nós todos somos. E entendendo que somos humanos, precisamos ser tratados e se permitir ser tratados, sermos tratados. Quais são as dificuldades agora de tratar um cristão em depressão? Primeiro, preconceito. Esse lidera. Como um pastor que lidera muitas pessoas, prega sobre alegria, prega sobre paz, ele prega, enaltece a família. Como que esse herói que não tem capa, é um herói sem capa, que está nas tribunas pregando, parecendo um herói fervoroso. E quem olha para esse varão, quem olha para esse homem pregando, pensa, esse homem ele não tem problema nenhum. Esse homem não tem dificuldade alguma, esse homem não passa perrengue nenhum. Esse homem é perfeito. Porque a ideia que se tem, que se atribui ao pastor, aos obreiros do altar principalmente, é que ele é um super-homem ou ele não tem alma, ele é alguém, é um super-deus. Ele é um anjo, mas na verdade acabam não levando em conta a humanidade do pastor. E isso acaba oprimindo mais ainda essa figura que é tão importante para a igreja, chamada, né, pastor. E a maior dificuldade é essa, preconceito. Como que eu vou falar para o meu pastor presidente? Como eu vou falar para a minha convenção que eu
pastor fulano de tal, pregador fulano de tal, fervoroso como eu sou e usado nos dons espirituais, estou em depressão. Então é um preconceito. Depois nós temos o preconceito com o medicamento. E se você entrou num estado de depressão, eu sinto lhe dizer, mas será necessário terapia medicamentosa e talvez, né, se você pode passar por um terapeuta, será também de grande relevância. Uma coisa interessante é que, por que também tem a dificuldade dos cristãos se declararem alguém que está passando por um transtorno do tipo da depressão? Porque os sintomas da depressão são muito parecidos com os sintomas espirituais. Porque a pessoa deixa de ter sentimento, desejo de ler a Bíblia, como eu já disse, ela perde o desejo e o prazer de orar, ela perde o prazer e o desejo de estar em comunhão na igreja, então ela vai se intocar no quarto. Então os sintomas parecem muito espirituais, porque o diabo também faz isso com a pessoa, com o indivíduo, para desanimá-lo. Então a religiosidade impede-nos de ver a alma que está por detrás daquela figura que prega, daquela figura que louva, daquela figura que ministra, cura, daquela figura que é alguém tão relevante para a igreja. Aquela figura que vai à frente de todos, não tem medo de nada e defende todos. Então que nós possamos ser livres dessa religiosidade que nos impede de enxergar a alma e acaba nos fazendo ter preconceitos e acaba nos fazendo ser mais um chicote de Satanás ali para poder ferir aquela pessoa que já está tão ferida. É um soldado ferido no meio do caminho, você precisa abrir as mãos, você precisa abrir os braços e estar pronto para abraçar. E olha que curiosidade. Vocês sabiam que 80% das pessoas que cometeram suicídio, e entre eles muitos pastores e cristãos, você sabia que 80%, isso é uma pesquisa que foi feita, mais de 80% de pessoas que se suicidaram, se fossem tratadas, teriam se recuperado por completo da depressão. Isso é um dado incrível, que mostra que muitas pessoas morreram, anteciparam a sua partida, simplesmente por causa de algo que poderia ser tratado. E o que impediu essa pessoa de procurar ajuda? O que impediu essa pessoa de desistir? O que fez com que essa pessoa desistisse de si mesma? Então, é algo que chama a nossa atenção, é algo para nós refletirmos, que a depressão não é algo fácil de lidar. Então nós precisamos levar a sério. Na Bíblia há homens que experimentaram essa aflição. No Velho Testamento nós temos Jó, que perdeu tudo, inclusive familiares, saúde, ele perdeu bens e ele se demonstra desesperado. Em Jó nós vemos os sintomas da depressão, em Jó. Eu quero ver qual é o teólogo que vai dizer que não é sintoma de depressão. Eu quero ver qual que é o psicólogo. Eu não sou psicólogo, eu não atuo nessa área, mas eu quero ver quem é o homem que vai dizer que isso aqui não é sintoma de depressão. Ele teve perda de sono, a depressão gera insônia. Isso está em Jó 7, do 4 ao 5. Ele fala que ele deita, rola de um lado para o outro, mas não consegue dormir. Ele tem perda de apetite e pesadelos, 7, do 14 ao 15. Ele tem perda da vontade de viver. Ele tem perda de vontade de viver. Isso é uma das características mais claras da depressão. E isso começa a partir do capítulo 3 de Jó, quando ele fala: maldito o dia que eu nasci. Por que o ventre da minha mãe não me colocou para fora antes do tempo? Por que eu não fui um aborto? Então ele começa ali a lançar palavras que ele demonstra esse sentimento, esse desejo de morrer.
E o que prova para nós que desejar morrer é diferente de querer se matar. Porque a sua mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele recusa essa fala da sua esposa. Nós temos ali em Davi. Davi sentiu-se abandonado por Deus e expressou sentimento de tristeza e desespero. Em Salmos 22, do 1 ao 2 e o 42, Salmos 42, do 9 ao 10. Ele vai falar: por que perturbas a minha alma dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. E aqui ele vai expressar algo muito interessante, que ele vai falar: eu estava no meio da multidão dos que iam cantando para a casa do meu Deus. E depois ele fala: por que está perturbada a minha alma? Ou seja, eu estou no meio de uma festa. Eu estou no meio do povo de Deus, que está cantando no meio do povo de Deus, mas ainda assim eu consigo sentir tristeza, minha alma está inquieta. E esse é um dos sintomas da depressão. Você se perturbar, você se inquietar, sendo que não há motivo, não há razão exterior para isso. Significa que algo dentro está ruim e precisa voltar-se para o lugar. Elias sentiu-se sobrecarregado e pediu para si a morte. 1 Reis 19:4. Elias, inclusive, é um dos exemplos de como Deus trata alguém, um crente, em depressão. Você quer ver um exemplo? Elias veio de uma caminhada exaustiva de tentar convencer o povo de Deus, um povo rebelde, a voltar-se para Deus. E todas as tentativas foram em vão. Desde a chuva, quando ele ora e cessa a chuva, ele ora, a chuva volta. O conflito entre ele e os profetas de Baal e de Azera, que dava ao total 850 homens, e outras questões que mostram tanto que esse homem estava exausto, tanto que ele trabalhou e ele acabou se frustrando. Quando ele recebe, após tudo que ele fez, Jezabel manda o recado, ele recebe o recado de Jezabel. Aquele recado de Jezabel soa na cabeça de Elias, de um homem que fez tudo. Mais ou menos assim: tudo foi em vão, de nada adiantou o seu esforço. E aquilo desencadeou em Elias tamanha adrenalina que Elias ele foge de Jezabel para o deserto. E ele não estava fugindo de Jezabel, ele estava fugindo daquele sentimento. Ele estava fugindo não por medo de morrer, porque ele já havia enfrentado coisas mais perigosas. Olha o conflito entre 850 profetas de Baal e ele estava só. Então ele havia enfrentado coisas mais perigosas. Só ele, né, e mais alguns haviam ficado como profeta. Jezabel já havia exterminado alguns. Então, esse homem não estava com medo de Jezabel. Ele estava com medo, na verdade, ele estava fugindo dele mesmo. Ele estava em conflito com ele mesmo. E ele anda, ele encontra ali uma árvore de zimbro e ele se esconde debaixo dessa árvore. E ali ele pede para si a morte. Quando ele vê que nada deu certo, ele pede para si a morte. Dois aspectos da depressão aqui em Elias: quando ele se depara com a mensagem de que Jezabel o iria matar, ele se isola, ele não vai procurar um amigo, ele se isola. Depressão é o isolamento de tudo e de todos. É um dos primeiros sintomas da depressão. Ele deita e dorme, sintoma de depressão, ainda mais no deserto, debaixo de uma árvore como a árvore de zimbro, que não havia quase folhas. No meio do deserto, esse camarada consegue. Tamanho era o cansaço, tamanho era a ferida, que ele consegue deitar e dormir. A depressão faz a pessoa dormir por causa da angústia. Lucas 22, 45 ao 46 vai deixar isso bem claro para nós. Quando Jesus ele vem do Getsemane, ele estava orando à parte. Quando ele vem e vê os discípulos dormindo, ele fala: não pudeste vigiar comigo nem por um minuto, nem por um momento. E Lucas vai explicar, porque Lucas era médico. Então Lucas fala, é o único que dá esse dado.
Ele é o único que dá essa informação. Ele fala, e eles dormiam de angústia. Porque a angústia faz o indivíduo querer dormir para quando se recuperar, quando ele levantar novamente, quando ele acordar, tudo já tenha se resolvido. É por isso que a depressão ela vai gerando um ciclo de sonolência muito grande, porque a pessoa ela dorme na tentativa de aplacar aquele sentimento ruim e ao amanhecer se deparar com a resolução do problema. E quando chega ao amanhecer, ela vê que não resolve, ela continua com a luz apagada, ela continua com as janelas fechadas, com a porta fechada, e ela continua dormindo, e a sensação que ela tem é que ela vai dormir até que tudo seja resolvido, enquanto aquele sentimento não sair do coração dela. O problema é que o sentimento não vai sair enquanto ela não sair do sentimento. O sentimento não vai sair. É nós que precisamos sair do sentimento. Nós que precisamos buscar novos horizontes. Nós que precisamos buscar novas coisas, novas perspectivas para que nós possamos vencer esse mal. E exemplo, nós temos esse dos discípulos. No versículo 6, vai mostrar que o anjo toca, acorda Elias. Olha o jeito que Deus está tratando a depressão de Elias. Eu já mostrei os sintomas, então é incontestável isso aqui. Ele toca com suavidade e ele fala, Elias, acorda. E quando Elias acorda, ele olha e na cabeceira tinha pão cozido e água. E esse era o cuidado de Deus. Deus podia, se fosse depressão, fosse demônio, ou se depressão fosse algo de alguém fraco, Deus poderia usar a seguinte palavra para ele naquele momento. Levanta-te, coragem, seja homem, seja corajoso, levanta. Mas não, Deus não tratou ele como medroso, como fraco. Deus tratou ele como alguém que precisava de cuidado naquele momento. O anjo toca, entende o momento, entende a situação que Elias estava passando e Elias dorme novamente após comer. Daqui a pouco o anjo toca de novo. E ele falou, mas dessa vez você vai comer, você vai beber, mas você não vai voltar a dormir. Porque também tem um momento aqui do tratamento, o momento do tratamento na prática. Você já dormiu o suficiente, Elias. Agora é momento de você sair deste lugar onde você está e caminhar rumo ao propósito que eu te entreguei, porque a missão ainda não acabou. Deus estava dizendo para Elias, anda, come, bebe, porque longo te será o caminho. Ainda tem coisa para você realizar, então você não vai morrer nesse deserto. Saia debaixo desse zimbro, saia debaixo dessa toca, saia debaixo desse isolamento, porque ainda há muita coisa a ser feita. Ainda muito trajeto para poder você caminhar. Ainda muita coisa para ser realizada através de você, Elias. Então Elias é tratado por Deus. Elias ele vai comer aquela refeição e 40 dias e 40 noites aquela refeição vai dar suporte para Elias caminhar. Elias chega numa caverna e ele fica na caverna. E o interessante é Deus continua tratando Elias. Elias estava na caverna. Eu imagino ele indagando Deus no meio do caminho, porque a cura, Deus ele nos cura enquanto nós estamos no processo, no meio do caminho. Então Deus ali permitiu aquela caminhada de Elias de 40 dias. E enquanto isso Deus ia confrontando Elias. E Elias respondendo, imagino eu. E aqui Elias, ele vai andando e ele chega a uma caverna. E quando ele chega nessa caverna em Horebe, monte de Deus, ali ele se esconde mais uma vez. Perceba, a depressão ela faz isso. Você foge, tenta fugir de tudo. Você acha que você está fugindo de uma situação, mas na verdade você está fugindo do sentimento de você mesmo. Você está fugindo de você, não é das pessoas, o seu medo não é das coisas, é de você.
Então enquanto você não parar de frente consigo mesmo, olhar no espelho e começar a descrever, desenrolar todos os seus defeitos e as suas qualidades também, seja honesto e seja franco com você mesmo, colocando os seus defeitos e colocando também da mesma forma as qualidades. Não dê tanta ênfase aos defeitos, porque os defeitos existem mesmo. Dê ênfase às qualidades que você tem. Descortine a crise da tua alma. Veja a razão dessa angústia. Coloque para fora a razão dessa angústia, desse sentimento, a razão para não perdoar, a razão para manter esse sentimento abrigado no seu coração, sendo que você é uma pessoa cheia de potencial para ser desenrolado, cheia de potencial para ganhar o mundo, para poder explorar tanta coisa, e você vai ficar preso nesse sentimento. E Deus, ele chega naquela caverna, perceba, primeiro ele vai para o isolamento, ainda um lugar visível. Mas a depressão faz isso. Você acha que você sempre vai se esconder ali, mas ela vai evoluindo e ele vai para se esconder agora dentro de uma caverna, um lugar mais escondido, mais escuro. E ali naquele momento, Deus fala para ele, Elias, e ele permite aqueles sinais. Vem o terremoto, vem o furacão. Eu não me recordo exatamente, tá, irmãos? Eu não vou abrir o texto aqui para não tomar muito tempo. Mas vem tudo aquilo e ele fala, Deus não estava nisso. De repente vem um vento suave e ele falou, e Deus estava na brisa suave. Mas o que mais chama atenção é que Elias estava olhando para fora da caverna, esperando Deus passar. Quando de repente ele ouve a fala de Deus dizendo o seguinte, que fazes aqui, Elias? Enquanto ele olha para fora, Deus estava ali dentro há muito tempo. Deus estava ali dentro há muito tempo. Às vezes você está olhando lá para fora, procurando onde está Deus, e Ele já está dentro da tua caverna. Deus, Ele sabe exatamente o que você está passando. Para Deus não há nenhuma cortina, para Deus não há nada oculto que Ele não possa ver, e não há nada escondido que Ele não possa descortinar, não há nada no teu coração, nenhum sentimento preso que Deus não possa arrancar, e não há nenhuma ferida que Deus não possa cicatrizar. Mas para isso você precisa ser franco e honesto e expressar aquilo que machuca. Expressa para Deus, permita a lágrima descer, porque aqui nós vemos esse momento da caverna. Deus fala poucas vezes. Depois que ele fala, Elias começa a falar. E Deus ali é uma terapia que nós percebemos que Deus está fazendo com Elias. Porque Deus estava falando, desabafa, meu filho. A depressão é isso. Conte com amigos. Conte com pessoas com quem você possa contar de verdade. Com pessoas que você pode ler a alma. Que lê a tua alma. E o interessante é que Elias, ele começa com a sua lamúria, dizendo o seguinte, só eu fiquei por profeta, Senhor, só eu fiquei por profeta, porque o depressivo ele tem isso, é o sentimento de que só eu sofro. Aí Deus vai falar, não, meu filho, não é só você que está sofrendo, não, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Não é só você que está sofrendo, não é só você que sofre. Ainda há 7.000 homens e mulheres que não se dobraram diante de Baal. Você não é o único que sofre, Elias. Então a primeira coisa, tire o foco da sua dor e comece a perceber que todos sofrem. Essa perspectiva de que só você está passando por isso pode gerar uma dor ainda maior, uma autopiedade, uma autocomiseração. Então tira os olhos da tua dor e comece a perceber ao seu redor e você vai ver que muitas pessoas estão passando pela mesma coisa. E vendo isso, você vai poder ajudar pessoas que estão em situação pior do que você. E isso vai gerar em você, porque o senso de utilidade tira a tristeza. Sempre que você ajuda alguém, levanta alguém, aquela depressão ela vai embora, aquele sentimento ruim vai embora, porque você se sente útil.
na vida. A depressão ela faz a pessoa sentir que ela é um ninguém, que ela não vale nada, que tudo para ela acabou, que ela não tem utilidade nenhuma. Então, quando você tem utilidade, você redescobre a sua vida, você encontra na vida pessoas, oportunidades onde você pode ajudar e agregar, isso tudo faz com que esse sentimento ele vá embora. Então isso precisa ser praticado. Vamos praticar para que esse mal venha sair da sua vida, para que esse mal possa sair da minha vida. Então eu estou falando aqui não é como alguém que não sabe o que está falando. Eu sei porque é algo que eu passei. E por isso eu estou passando para vocês como eu venci a depressão, como eu venci a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada. Tudo isso foi um momento de muito terror e muita angústia, mas passou. Uma coisa precisa estar na sua cabeça. Quando a crise vier, vai passar. E como vencer a depressão agora em 6 pontos bem rápido. 6 pontos bem rápido. Primeiro, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. O que Deus te prometeu. Segundo, tenha esperança em Deus. A Bíblia vai dizer em Lamentações 3, 21 ao 24. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha a Bíblia ensinando no Antigo Testamento. Então traga à sua memória coisas que te traz esperança. Lembre-se dos seus triunfos. Lembre-se, ainda nesse tópico 2 aqui, da esperança. Lembre-se dos seus triunfos e das promessas que Deus te fez, as quais já se cumpriram. Lembre-se disso. Isso vai te dar fé e coragem para você continuar. Terceiro, renove a sua mente. Romanos 12, 2, transforma a mente. Você precisa transformar a sua mente. Colossenses 3, 2, fala para você pensar nas coisas que são do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Então lembre-se, Deus não muda. Se Deus te prometeu algo, Ele vai realizar exatamente se você permanecer na posição e na presença do Senhor. Se você estiver na posição onde Deus mandou você estar, pode ter certeza que a promessa não haverá impossibilidades para poder realizar a promessa sobre a sua vida. Mas se você estiver em desobediência no momento da sua dor, se você se desviar do foco, aí a promessa se torna impossível de se realizar na sua vida. Porque ela está condicionada à obediência. Quarto, suporte a comunhão, aprenda a lidar com as diferenças, porque isolamento não cura ninguém. O apóstolo Paulo tinha Tito que o livrara desse sentimento. Em Coríntios 7, do 6 ao 15, vai mostrar isso. Paulo falando, terror por dentro e exteriormente guerra. Mas ele fala, mas Deus que consola os abatidos me alegrou com a vinda de Tito. Então tenha um Tito perto de você. Procure identificar que Tito Deus colocou para poder te dar esse suporte que Paulo recebia. Todos nós precisamos de um Tito na nossa vida. Quinto, oração. Filipenses 4, 5, 7 vai dizer que não andeis ansiosos quanto sobre qualquer coisa, não andem ansiosos, mas em tudo a vossa petição seja conhecida diante de Deus. Ou seja, confessa a Deus, desabafa com Deus. Isso tudo vai dar uma perspectiva melhor para você. E outra coisa, por que oração? Porque a comunhão com Deus, o relacionamento mais intenso com Deus, é a única forma de ser curado desse mal. Isso porque o Espírito Santo é consolador. Quanto mais você se relaciona em oração, Romanos 8, 28, se não me falha a memória agora, vai mostrar que o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas e Ele intercederá por nós. Então, em oração, você está em contato mais próximo com a pessoa de Cristo e com o Espírito Santo. E esse relacionamento vai tirar esse sentimento ruim e vai trazer paz. Inclusive, em Filipenses, no texto onde eu comentei, Filipenses 4,
do 5 ao 7, no versículo 7 vai dizer que depois de você orar e confessar a Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento te guardará. Então a paz de Deus para poder guardar a tua vida, a minha vida. Sexto e último, não tenha preconceito de buscar ajuda profissional, pois Deus muitas vezes usará as mãos dos médicos como provisão sobre as nossas vidas. Então, se você está passando por momentos como esse, as dicas que eu dei aqui, ela é para você aplicar já. Mas deixa eu te dizer, não negligencie em buscar ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um psicoterapeuta, procure um psicanalista, um neurologista, procure psiquiatra se necessário for, mas zele pela sua saúde mental. Deus ele pode te curar desse mal, até porque Deus cura corpo, Deus cura alma, Deus cura mente. Ele é a cura para a nossa vida. Deus te abençoe. Fique com Deus.